Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por mais essa oportunidade de estarmos aqui, Pai, para falar da Tua Palavra. Muito obrigado porque Tu tens trazido alimento, Pai, para mim e para esse povo, ó Pai, que assiste os sermões, os estudos, as devocionais nesse canal. Senhor, meu Deus, que não nos falte palavra. Abre, ó Pai, os nossos corações para receber a Tua revelação. Abre os nossos ouvidos para que a gente possa ouvir. Abre os nossos olhos para que a gente possa ler. Abençoa cada pessoa que vai ser alcançada por essa palavra. E repreende toda ansiedade. É o que eu te peço. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Glórias a Deus. Pastor Alexandre aqui. E hoje a gente está trazendo mais um sermão da série Sermões. Mais um sermão para te alimentar, mais um sermão para te abençoar. Hoje a gente está trazendo a segunda palavra da série de ansiedade. Por que da sua ansiedade? Por que da sua ansiedade é o tema, né, dessa série aí, que eu acredito que serão de 3 palavras. Eu acredito, vamos ver quantas palavras vão ser. Eu creio que são 3, eu me programei para 3, mas vamos ver o que Deus quer fazer. E hoje a gente está aqui, olha, por que da sua ansiedade, parte 2. Amém, querido? Então, olha, pega a sua Bíblia, já vai abrindo aí, primeira epístola de Pedro, capítulo 5, nós vamos ler do verso 6 ao verso 11. Primeira epístola de Pedro, capítulo 5, do verso 6 ao verso 11. Está aqui, ó, pega a sua Bíblia aí, não deixe de acompanhar as mensagens com a sua Bíblia, amém? Pega uma caneta, pega um pedaço de papel, eu vou te dar algumas passagens bíblicas aqui e, apesar de falar as passagens bíblicas, é bom você anotar e, quem sabe, até usar essas passagens bíblicas como devocional durante a semana. Enquanto você está procurando aí, enquanto você está abrindo aí, eu quero te agradecer por você estar aqui e quero fazer um pedido especial. Mesmo pedido que eu fiz no sermão passado, que foi a parte 1, eu quero repetir esse pedido. Deus colocou no meu coração de fazer alguns sermões voltados para pessoas que andam ansiosas. Aliás, difícil é não encontrarmos alguém ansioso. Nós temos vivido dias difíceis, nós temos vivido dias de tribulação e sim, as pessoas elas têm andado ansiosas. Sim, a ansiedade tem se tornado o grande mal, quem sabe até deste século. Já é o da década, quem sabe o deste século. E Deus colocou no meu coração de trazer essa palavra. Então eu quero te pedir uma coisa. Curte o vídeo, comenta aqui no vídeo, compartilha. Manda esse vídeo para alguém que precisa. Eu tenho certeza que você conhece alguém que precisa assistir essa palavra. Porque é minha, pastor Alex está trazendo? Não. É porque eu tenho certeza que a palavra de Deus, a Bíblia, vai poder trazer e transmitir alguma coisa para essas pessoas que têm vivido esse momento tão difícil, esse momento pandêmico, momento de crise econômica, um momento de tantas incertezas. Eu tenho certeza que Deus tem algo para falar para essas pessoas. Amém, querido? Então, não deixa de fazer isso não. Curte aqui embaixo. Compartilha, manda para alguém, compartilha pelo WhatsApp, compartilha direto do YouTube para a pessoa, faça da forma que você achar melhor. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui embaixo, clica aqui em inscrever-se e coloca o sininho para receber todas as notificações. Tem um sininho aí do lado de inscrever-se, você clica e bota todas, porque aí você vai receber todas as notificações. Amém, querido? Eu estou ainda montando o momento de avisos, eu tenho andado um pouco atarefado com algumas questões profissionais, mas eu não posso deixar de estar aqui para trazer a palavra, aquilo que Deus colocou no meu coração. Então eu te peço perdão, porque eu quero fazer um momento de avisos bem legal, um momento de avisos bem diferente, criativo, e eu ainda estou contatando alguns pastores, algumas pessoas que eu posso usar aqui, utilizar para esse momento de aviso. Tá bom, querido? Então, o momento de avisos hoje vai ser simples, vai ser esse pedido que eu te fiz para você compartilhar e também te falar que, caso você queira se tornar mantenedor do Ministério Caminhos, essa palavra que eu trago, esses estudos que eu trago, essas devocionais que eu trago, são todas pelo Ministério Caminhos. O Ministério Caminhos ele tem a função
de trazer as pessoas para o protagonismo da sua vida novamente. Não pense você, protagonismo, o pastor falou que o cara vai se tornar protagonista da própria vida, onde já se viu. Sim, amado. Deus nos colocou nessa terra para sermos protagonistas das nossas vidas e não protagonista da vida dos outros, não protagonista no reino, não protagonista na igreja, não. Deus nos deu o dever e a capacidade de sermos protagonistas das nossas próprias vidas. E às vezes não sabemos bem lidar com essa posição que Deus nos colocou. Então o Ministério Caminhos, através do ensino da palavra, ele traz o ensino daquilo que Deus deixou para nós e traz de novo, nos resgata o protagonismo das nossas vidas. Amém, querido? Olha, também quero te falar uma coisa. Talvez você não conheça, mas o Ministério Caminhos tem uma escola virtual. Uma escola que realmente vende cursos de educação continuada, cursos livres, cursos socioeconômicos, cursos para dar novamente às pessoas uma luz no fim do túnel, um aprendizado, seja lá um aperfeiçoamento. Nós temos, o Ministério Caminhos tem uma escola virtual, uma escola em EAD, cursos online. É a Plataforma Caminhos. Amado, Deus me concedeu esse privilégio. Plataforma Caminhos. Eu vou colocar aqui em algum lugar o site para que você saiba. Plataforma Caminhos. Vai lá, faz uma visita no site. Recomenda esse site para alguém. Os cursos são baratos porque eles têm um cunho mais de ajudar outras pessoas. Então, se você conhece alguém que quer fazer um curso, está em casa, não está fazendo muita coisa, esse momento de pandemia, tem pessoas que ainda estão em casa, ou uma pessoa que precisa se aperfeiçoar e não tem muito recurso para fazer isso, procura lá, Plataforma Caminhos, www.plataformacaminhos.com.br. Eu tenho certeza que você vai encontrar um curso para você lá. Eu tenho certeza que você vai encontrar algo para aprender e você vai se surpreender com os valores. Sim, como eu já disse, os valores não são para, vamos ficar rico com essa escola, não. A Plataforma Caminhos, ela ajuda muitas pessoas também com cursos gratuitos para que essas pessoas voltem a ter o protagonismo das suas vidas. Nós temos hoje uma igreja em Volta Redonda fazendo uso da Plataforma Caminhos para treinar pessoas, para levar para essas pessoas uma esperança, levar também o evangelho para essas pessoas. Amém, querido? E deixa eu te falar uma coisa. Se você quer ser mantenedor do Ministério Caminhos, bota uma mensagem aqui, coloca para mim aqui e eu te mando os dados para que você seja mantenedor do Ministério Caminhos também. A gente faz atendimentos online, gabinetes virtuais e as pessoas precisam. A gente está vivendo um momento que as pessoas precisam. Amém, querido? Fim do momento de avisos, então pega a sua Bíblia para nós começarmos, que hoje a palavra é grande, mas eu não quero deixar esse vídeo grande. Amém, queridos? Primeira Epístola de Pedro, capítulo 5, vou ler do 6 ao 11. Diz assim: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, os exalte. Lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como leão, que ruge procurando alguém para devorar. Resistam-lhe, firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. E o Deus de toda graça, que em Cristo chamou para a eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. A Ele seja o domínio para sempre. Amém. Essa é a Epístola de Pedro, capítulo 5, do verso 6 ao verso 11. Na semana passada nós iniciamos essa série de palavras falando sobre ansiedade. Deus colocou no meu coração por ser um assunto que realmente tem trazido muitos prejuízos. Os males dessa patologia, os males da ansiedade têm trago muitos prejuízos às pessoas. As pessoas têm se sentido inquietas, nervosas, ansiosas e elas não sabem lidar com isso. Na verdade, se nós formos analisar direitinho,
não é tão somente as pessoas que não têm sabido lidar. Nós temos vivido verdadeiramente um problema que tem se generalizado. Ainda aquelas pessoas que não vivem uma patologia elaborada, diagnosticada, caracterizada, são pessoas que sofrem os efeitos de um estresse, de um nervosismo, de uma agitação, de uma inquietação. Infelizmente, nós temos vivido isso. E Deus colocou no meu coração de trazer essa palavra. Na semana passada nós falamos em Mateus, capítulo 6, tiramos 4 lições daquele texto. Nós aprendemos que não devemos confundir valor com preço. As pessoas confundem aquilo que tem valor e aquilo que tem preço. E quando a gente confunde isso, a gente acaba trocando as bolas e acaba querendo dar preço ao que tem valor e querendo dar valor ao que qualquer preço serve. E com isso a gente se torna ansioso porque começa a valorizar o que não tem por que ser valorizado. Segunda lição, não seja incrédulo, ou seja, o homem, Eva, né? E no caso Adão também, os dois, quando comeram o fruto, aquilo foi um ato de incredulidade. Eles não acreditaram que Deus verdadeiramente podia sustentá-los com o bem. Eles acharam que tinha que conhecer o mal também. Aquilo foi um ato de incredulidade. Eles não acreditaram no relacionamento que tinham com Deus, com a vida que tinham com Deus e, infelizmente, trocaram o que tinham de melhor por uma vida incerta, por uma natureza pecaminosa. A terceira lição é organize suas prioridades, porque infelizmente nós temos uma vida muito bagunçada em termos de prioridade e acabamos tirando aquilo que é prioridade, que é o lugar de Deus, que deveria ser a nossa prioridade, e colocamos outras coisas. E quando nós colocamos outras prioridades no lugar de Deus, nós acabamos correndo atrás daquilo que não existe, daquilo que é irreal, e acabamos nos tornando pessoas agitadas, correndo atrás do próprio vento, né? Ou do próprio vento, não, do vento, né? Que é impossível. Mas tem gente que faz isso e a Bíblia fala disso. E a quarta e última lição é: viva cada dia da melhor forma possível. Ou seja, não adianta você querer viver o dia de amanhã, sofrer pelo dia de amanhã, porque você, quando sofre pelo que ainda está por vir no futuro, você perde energia para batalhar no que está acontecendo hoje, no presente. E aí cada vez mais você vai tendo suas derrotas, você vai achando que é um derrotado, e quando vê, você vai acumulando e colecionando frustrações, e no final das contas você não tem esperança, você deixa de perseverar. E aí, se você quiser, vou colocar um card aqui em cima com a palavra anterior, parte 1, falando da ansiedade. E hoje nós vamos tratar da primeira epístola de Pedro. Pedro fala da ansiedade, quando ele diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Pedro está falando de ansiedade, só que eu comecei ali do verso 6, mas eu quero voltar no verso 1 para que você entenda a tônica desse capítulo. Pedro vai fazer uma associação da ansiedade com falta de humildade. Por várias vezes Pedro vai falar de humildade nesse texto. E a gente começa a entender que a falta de humildade, ela nos traz ansiedade. E hoje a grande tônica dessa palavra é para te dizer que quando nós não somos humildes, nós somos fortes candidatos a cair em ansiedade. Quando nós somos vaidosos, quando nós somos presunçosos, quando nós somos orgulhosos, quando nos tornamos, quando nós nos tornamos arrogantes, então, aí piora a situação. Aí é que nós somos fortes candidatos a nos tornarmos ansiosos. Porque a ansiedade nada mais é do que fruto daquilo que eu expliquei semana passada. Deveria ser um recurso normal da nossa vida. Há perigo, eu fico ansioso porque eu tenho um perigo presente, eu tenho um perigo que verdadeiramente pode acontecer. Eu tenho um perigo que está ali, está perto, eu estou sentindo. Então a ansiedade vem para mudar o meu estado hormonal, para transformar substâncias no meu corpo, para eu me mexer, para eu sair dali, para eu fugir. É isso que é a ansiedade. O problema é que quando eu vivo uma vida sem humildade, correndo atrás do vento, como eu falei, tirando as prioridades do lugar, invertendo preço com valor, virando incrédulo, né? Quando eu exercito todo esse tipo de práticas ruins, eu sou forte candidato a me tornar ansioso. Porque, na verdade, o que acontece? A minha falta de humildade me faz achar que eu posso, pela força do meu braço, pelas minhas condições pessoais, pelo meu intelecto, eu posso conseguir o que eu quero, o que eu preciso. Aliás, o que eu acho que eu preciso. E aí começa o problema da ansiedade, porque eu não consigo.
A natureza pecaminosa, configurada em Gênesis capítulo 3, ela começa a saltar aos olhos, as minhas limitações elas vão vir à tona, eu não vou conseguir ter aquilo que eu acho que preciso, e aí eu me torno um ser ansioso por natureza. E aí, a ansiedade deixa de ser um dispositivo de segurança biológico para ser uma patologia crônica nas nossas vidas. Eu não quero isso para você. Repreenda isso na sua vida em nome de Jesus. A ansiedade ela precisa voltar a ser na nossa vida, sim, apenas um dispositivo de segurança biológico, mas não uma patologia. Vamos orar, vamos repreender o mal, mas também vamos procurar os médicos. Hoje já tem tratamento para isso. Vamos procurar psicólogos bons, homens de Deus, pessoas equilibradas que possam nos ajudar nessa guerra, nessa batalha, para que possamos nos livrar da ansiedade de uma vez por todas. Mas vamos nos alimentar da palavra também, porque a palavra traz orientação. Amém? Vamos lá. Humildade, segundo o dicionário, olha bem, presta atenção. Humildade, segundo o dicionário, virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações. Virtude, veja bem, a humildade é uma virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações. Ah, esse dicionário aqui não é bíblico não, tá? É dicionário secular, não é bíblico esse dicionário. Virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações. Modéstia, ou seja, uma pessoa que tem modéstia, ele é modesto, ele é simples. Não simples do ponto de vista que costumamos usar essa palavra. Simplicidade a gente costuma usar de forma até, quem sabe, pejorativa, quando tratamos das questões de capacidade de compra ou a faixa em que uma pessoa se enquadra numa classe social. Não. Simplicidade aqui significa ser simples, ou seja, ser menos. A simplicidade ela caracteriza as características de uma integridade simples, ou seja, de algo que tem poucos compostos, por isso se torna simples. Coisas que têm muitas coisas misturadas, muitas coisas juntas, muitas características juntas, elas se tornam complexas. Coisas que têm poucas características, pouca mistura, poucos elementos, ela também leva o nome de simples. Então, simplicidade aqui está tratando dessa integridade de forma mais unificada, mais homogênea. Tá certo, querido? Então, amado, a gente agora já tem um parâmetro para falar de humildade. E Pedro, se a gente pegar do verso 1, depois com calma, depois que acabar a palavra, você pega do verso 1 ao verso 5, que eu não li aqui, do verso 1 ao verso 5, e você vai ver que Pedro começa falando com os pastores, com os presbíteros. Eu sei que tem pastor que vai pular e vai falar: nossa, ele está dizendo que está falando com o pastor porque ele tem implicância com a gente, com os pastores, ele está falando com os presbíteros. Ah, gente, pelo amor de Deus, né? Toma jeito, para de ser criança. Quando Pedro está falando com os presbíteros, ele está falando com os pastores, tá certo? Pedro está falando com os pastores e isso está provado no verso 4. Ele vai pegar características dos pastores e vai pedir para que esses pastores sejam simples, humildes. Amém? E ele fala no verso 4, quando ele diz que quando o Supremo Pastor, por isso que ele está falando com pastores, porque ele fala de Jesus, quando o Supremo Pastor se manifestar, ele vai dar a cada um aquilo que lhe é devido, a recompensa de cada um. Amém, querido? Por isso que eu falo, eu brinco às vezes que nós somos pastores auxiliares. Eu sou auxiliar dos auxiliares. Às vezes, talvez eu seja auxiliar dos auxiliares dos auxiliares. Então, assim, nós somos auxiliares, porque o Supremo Pastor há de se manifestar. Está aí no verso 4. Pedro falando o seguinte: olha, não cresçam em vocês mesmos, não sejam gananciosos, não sejam vaidosos, não sejam arrogantes, porque quando o Supremo Pastor se manifestar, ele vai dar a cada um a sua recompensa. Depois Pedro vai falar com os jovens. Você vai ver aí no verso 5, Pedro falando com os jovens. Por que ele falou com os jovens, pastor? Porque talvez o jovem seja aquela pessoa que tem a força. O jovem, por ter força, João fala, né? Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. A palavra de Deus habita em vós e já venceste o maligno. Pedro está falando com os jovens porque João nominou os jovens como fortes. Nessa força que vem da juventude, muitas vezes faz com que os jovens sejam apressados, sejam afoitos, não esperem, não escutem, não troquem experiência com os mais velhos. O jovem ele tem força, como João fala, mas o jovem não tem experiência. E aí o que acontece? Ele acaba
usando da sua força, usando da força do seu braço e acaba precipitando, acaba fazendo besteira antes da hora. Então, Pedro vai falar com os jovens para que eles sejam mais humildes também e escutem os mais velhos. Finalmente, na segunda parte do verso 5, Pedro vai falar com todos. Olha, sejam humildes uns para com os outros, ou seja, todos humildes, tanto os pastores, os mais velhos, os mais jovens, todos sejam humildes uns para com os outros. E aí Pedro vai usar uma passagem do Velho Testamento, porque tem gente besta que vive falando besteira porque não se converteu, porque não estuda direito a Bíblia, e aí vai dizer que o Velho Testamento fica lá no Velho Testamento, acabou, Jesus acabou com o Velho Testamento, agora só existe o Novo Testamento. Vamos lá, na parte B do verso 5, Pedro vai usar o texto de Provérbios, capítulo 3, verso 34. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Ou seja, Pedro está dizendo o seguinte, olha, sejam humildes, sabe por quê? Porque Deus vai te resistir. E amado, quando Deus nos resiste, aí é que nós temos as piores crises de ansiedade, porque a gente tenta e nada dá certo, a gente procura e nada dá certo, a gente bate, a porta não se abre, a gente tenta, a coisa não acontece, a gente faz, a gente acontece, a gente explode, a gente faz show de luzes, show de fogos e artifícios, nada acontece. Parece que está em silêncio. Parece que Deus não fez nada contigo e não fez realmente, porque Ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Quando somos humildes, somos participantes da graça de Deus. Mas quando somos soberbos, somos resistidos. E por sermos resistidos, vivemos uma vida constantemente frustrada. Vivemos uma vida de bate com a cara na porta toda hora, uma vida de bateu, levou, uma vida de bate e volta. Aqueles carrinhos de bate e volta que bate na parede e volta, bate na parede e volta, bate na parede e volta. E nós vamos vivendo uma vida nesse estilo, uma vida que vai cansando, uma vida que vai sugando as nossas forças, uma vida que vai nos exaurindo, vai nos deixando exaustos. É isso que Deus vai fazer conosco. Às vezes Deus precisa nos deixar exaustos, completamente cansados, completamente sem força, para que Ele possa colocar em nós um procedimento normal de alguém que é criatura. Nós não somos criadores, nós criamos coisas aqui na Terra, mas criamos debaixo da capacidade criadora que Deus nos transmitiu. Na verdade, nós não somos criadores por originalidade, ou por natureza, ou por essência. Nós somos criaturas. E às vezes, quando a soberba, a falta de humildade, o orgulho, a arrogância toma conta do nosso coração, nós esquecemos desse lugar de criatura e queremos ter o lugar de criador. Porém, quando as nossas criações não dão resultados, vem a frustração e aí vem a ansiedade. Porque tem vozezinhas dizendo pra gente, vai, você consegue, você pode, você vai, você é isso, você é aquilo. Essa teologia coach, essa teologia humanista, essa teologia que tudo gira em torno do homem, essa teologia antropocêntrica, onde o homem é o centro da palavra, da mensagem. Essa teologia coach que desenvolve em nós essa vontade de querer, de ter performance, de fazer, porque eu sou bom, porque eu consigo, eu posso, eu sou realizado, eu tenho isso porque Deus me deu, porque eu sou uma bênção, porque eu sou homem de Deus. Não é nada disso. Corta essas teologias do demônio da sua vida. Não existe teologia coach, não existe, isso é coisa do demônio. Não existe prosperologia, isso é coisa do demônio. Não existe teologia humanista, não. O conhecimento e a manifestação de Deus foi para nos salvar e não para falar de nós mesmos, nem nos autovalorizarmos. E não existe teologia antropocêntrica, onde o homem é o centro. Não. Deus é o centro de todas as coisas, no seu Filho Jesus, que é o centro, a história central da Bíblia. A Bíblia vai falar de Jesus de capa a capa. Ela inicia falando de Jesus em Gênesis e acaba falando de Jesus em Apocalipse. É Jesus o centro de todas as coisas. É Jesus o sumo pastor, como Pedro fala aqui, que vai se manifestar, que virá e que dará a cada um a sua recompensa. Ou seja, a recompensa vem dele, não é minha, não é sua, não é nossa. Não vem pela força da minha mão, pela força do meu braço. É Deus quem faz. Porém, quando eu acho que eu posso, eu acho que eu sou coitadinho, eu acho que a teologia de Deus tem que girar ao meu redor, eu acho que eu sou o centro das atenções, eu acho que eu tenho capacidade,
eu me frustro. E aí, a minha ansiedade piora. A gente já entendeu que o texto que Pedro está trazendo, ele começa a falar de ansiedade desde o verso 1. Ele fala de humildade, ele dá a humildade como remédio para essa ansiedade. Mas o texto vai trazer algumas lições para a gente, eu quero falar rapidamente dessas lições, para que o vídeo não fique longo e você possa se alimentar dessa palavra. Primeira lição, querido, está no verso 5, no verso 6, desculpa. A primeira lição está no verso 6. Humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. A primeira questão aí é que nós não temos a capacidade de nos humilharmos. Já expliquei isso aqui na introdução da palavra. Nós temos dificuldade de nos humilharmos, porque essas teologias que eu citei aqui, elas falam para o homem que ele é o centro das atenções. É uma teologia antropocêntrica. Que ele é um pobre coitadinho, é uma teologia humanista. Que ele pode, que ele consegue, que ele é merecedor, que ele é bom, é teologia cult. Que ele tem que ter, teologia da prosperologia. Não gosto nem de falar que é a teologia da prosperidade, porque a prosperidade é bíblica, é de Deus, mas isso que andam ensinando por aí não é prosperidade, é prosperologia. Nós temos dificuldade de ser humildes por causa disso. Nós somos ensinados assim, isso contaminou as nossas igrejas, isso entrou nas nossas igrejas, através da irresponsabilidade de alguns líderes, através da heresia, da falta de capacidade de ensino de vida com Deus que alguns líderes têm, da irresponsabilidade que alguns líderes têm. Isso entrou. E hoje, quando a gente fala de ser humilde, a gente acha que ser humilde é ser fraco. A gente associa humildade com fraqueza, e não. Humildade não é ser fraco. Muito pelo contrário. A Bíblia vai dizer que o poder de Deus se aperfeiçoa aonde? Na nossa soberba? O poder de Deus se aperfeiçoa aonde? Na minha arrogância? O poder de Deus se aperfeiçoa aonde? Na minha vaidade? O poder de Deus se aperfeiçoa aonde? O poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Humildade não tem nada a ver com fraqueza. Fraqueza é um estado que eu tenho no qual Deus trabalha. É a minha limitação. A fraqueza é a minha limitação materializada. A humildade é a virtude que nos conscientiza de que realmente nós somos fracos. Mas ser humilde não é ser fraco. Não existe essa associação. Amados, bota uma coisa na sua cabeça. Quando eu deixo de ser humilde, eu estou dizendo para Deus que eu não preciso dele. E Pedro vai falar, humilhe-se debaixo da potente mão de Deus. Porque tem gente que tenta ser humilde, mas não consegue. Tem gente que faz força para ser humilde e não consegue. Mas por quê, pastor? Porque tenta ser humilde pela sua própria força. E não. Quando Pedro fala, humilhem-se debaixo da potente mão de Deus, ele está dando lugar, o endereço certo, o lugar de tratamento para que você seja humilde. Porque debaixo da mão de Deus, debaixo da poderosa mão de Deus, debaixo da potente mão de Deus, não há nenhum resquício, nem vestígio de força que vá subsistir, que vá se manifestar. Vamos ser tratados, sim, debaixo da potente mão de Deus. E aí vamos aprender a verdadeira humildade. O segredo é estar debaixo da mão poderosa de Deus. Estando debaixo da mão poderosa de Deus, eu sei aonde está o poder. Eu sei das minhas limitações. Eu sei a quem eu estou buscando. Mateus capítulo 5, verso 3. Mateus capítulo 5, verso 3, Jesus fala lá no Sermão do Monte, bem-aventurados os humildes de espírito, ou os humildes de coração, porque deles é o reino dos céus. Sabe, querido, o maior medo que eu tenho é de não ser humilde, correr atrás do vento, correr atrás dos tesouros dessa terra e perder o reino. Perder a minha vida, perder a minha alma. Jesus vai falar que bem-aventurados são os humildes, porque deles é o reino dos céus. Então, querido, humilhe-se debaixo da potente mão de Deus, porque você está no endereço certo, você está no lugar certo. Quando nós nos humilhamos debaixo da potente mão de Deus, nada vai nos atingir. Estamos no melhor lugar do mundo, estamos no lugar mais adequado para que Deus trabalhe o nosso caráter, trabalhe a nossa vida. Esse é o primeiro passo, para que você não fique ansioso. Amém, querido? Suando aqui. É uma palavra complexa, mas Deus vai nos dar graça. Lição número 2. Lição número 2. Pedro vai falar assim, olha, na lição número 2.
Humilhe-se debaixo da potente mão de Deus para que ele, em tempo oportuno, lição número 2, em tempo oportuno. Amados, um dos nossos maiores problemas é que nós não sabemos esperar o tempo de Deus. Nós não sabemos esperar o tempo certo de Deus. Para tudo há um tempo. A Bíblia fala, para tudo há um tempo debaixo dos céus, acima da terra. Para tudo há um tempo. O problema é que a nossa ansiedade, ela nos faz não saber trabalhar com o tempo. Nós achamos que nós não somos seres temporais. Amado, deixa eu te dar uma notícia, nós somos seres temporais. Eu e você somos seres temporais. O nosso corpo é formado da matéria dessa terra. Essa terra ela roda gravitacionalmente ao redor do seu próprio eixo, marcando 24 horas, e ao redor do Sol, marcando um ano. Essa terra ela tem os giros contados num lapso temporal perfeito, onde ela roda para nos dar dia e noite e as estações do ano. Nós somos seres temporais, precisamos do tempo para passar os processos da nossa vida. O tempo nos ajuda a amadurecer, o tempo nos ajuda a maturar as nossas ideias, o tempo nos ajuda a sermos pessoas mais maduras, pessoas que são verdadeiramente experimentadas. O tempo nos explica o processo, o tempo nos dá o lapso temporal necessário para que esse processo tenha efeito sobre a minha vida. As coisas não são de bate-pronto, não são papum, as coisas não acontecem de uma hora para outra, não. Aprenda a esperar o tempo. Para tudo há um tempo determinado debaixo do céu, um tempo determinado por Deus. Deus é atemporal. Por isso que nós às vezes não entendemos as características de Deus. Como Deus sabe de tudo, porque Deus é imenso, porque Deus é atemporal, Ele é infinito, Ele é eterno. Mas nós fomos criados nesse corpo, que eu falei na mensagem passada, nesse invólucro. Nós fomos criados como seres temporais. Pelo menos nesse momento corruptível, nós somos temporais. A Bíblia vai falar em Eclesiastes capítulo 3, verso 11. Eclesiastes capítulo 3, verso 11. Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração humano, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Amado, Deus faz tudo no tempo certo e tudo que acontece no tempo dele é formoso. Talvez você esteja achando que está demorando a sua bênção, está demorando a sua promessa, está demorando a se concretizar. Há um tempo determinado por Deus, há um tempo de maturação da sua vida, há um tempo de maturação do seu espírito, da sua alma, há um tempo de maturação na sua vida para que Deus possa entregar aquilo que Ele te prometeu, amado. E quando Ele entrega no tempo certo, quando você não se antecipa buscando, quando você não corre atrás do vento, quando você não se torna ansioso por essa palavra, por essa promessa, quando ela chega, é formosa. Sabe por quê, amado? O escritor aqui de Eclesiastes vai dizer que Deus colocou dentro do coração do homem a eternidade. Se você tem a eternidade dentro do seu coração, você não precisa ficar ansioso por nada, porque você tem vida e vida eterna. Aprenda a esperar, amado. Abraão esperou mais de 25 anos pela promessa de Deus, a promessa do filho. Aprenda a esperar. Aprenda a esperar. Davi teve que esperar mais de 13, 15 anos pelo trono que lhe foi prometido. José teve que esperar anos para sair da prisão, só do momento que ele interpretou o sonho do copeiro e pediu ajuda para que o copeiro falasse com o faraó sobre ele. Foram 2 anos, amado. Você crê nisso? Hoje o celular trava 5 segundos, a gente já acha que é muita coisa. Então, segunda lição, né? No tempo oportuno. No tempo oportuno. Amém, querido? Verso 7, terceira lição. Lancem sobre ele todas as suas ansiedades. Lançar aqui é colocar, depositar, deixar, pôr em cima, colocar, largar lá. Nós não fazemos isso, nós ficamos presos às nossas ansiedades, aos nossos objetivos, aos nossos planos. Achamos que a prioridade da nossa vida são os nossos planos, os nossos objetivos. Se eu não fizer, eu vou passar mal. A gente tem que, depois que inventaram o tem que, nunca mais você foi contente. Nunca mais você teve contentamento. Não, querido. Lance sobre ele toda a vossa ansiedade. Toda.
Essa lição número 3 é muito séria. Lance sobre ele toda a vossa ansiedade. Não adianta você ser humilde debaixo da potente mão de Deus, esperar o tempo de Deus, se a sua humildade está ali, ó, agarrada na sua mão. Você não solta. Você está humilde, você está esperando o tempo oportuno, está debaixo da potente mão de Deus, mas não larga a ansiedade. Larga essa danada em nome de Jesus. Larga essa ansiedade. Larga, porque você não pode aumentar 1 minuto sequer na sua vida. Eu li isso no texto da semana passada de Mateus capítulo 6. Larga essa ansiedade, porque você não aumenta 1 centímetro na sua estatura, você não aumenta 1 hora de vida sequer. Muito pelo contrário, você diminui, porque hoje a ciência já comprova que a ansiedade ela diminui a nossa vida, amado. Lança isso em Jesus, deixa sobre ele. Deixa sobre ele. Mateus capítulo 11, de 28 a 30, diz assim, ó: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Amados, quantos de nós não estamos andando cansados por causa dessa ansiedade, cansados de correr atrás de algo que parece que não vai vir, cansados, exaustos, exauridos, sabe por quê, amado? Porque somos ansiosos, porque achamos que tudo vai acontecer do nosso jeito, e não vai. E ele convida a gente: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tome sobre vocês o meu jugo. O jugo é aquele instrumento que se usava para que os animais, bois, cavalos, andassem juntos na mesma trilha. Ou seja, tome sobre vocês o meu jugo, era andar junto com Jesus, é andar na mesma forma de pensamento, no mesmo caminho, sem se afastar. O jugo era para que eles dividissem o peso da carga, mas também para que eles caminhassem juntos e não se afastassem no caminho. Jesus, quando fala, tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, ele está falando assim: anda junto comigo, anda no meu caminho, anda na minha caminhada, não se afasta de mim, eu vou dividir o peso com você, porque eu sou manso e humilde de coração. Olha aí, amado, a humildade de novo. Só quem é manso, calmo, sóbrio é humilde de coração. Vivemos ansiosos porque realmente não temos humildade. Você viu agora aqui essa palavra de Jesus? Humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. O que é descanso para a sua alma? Ele vai tirar essa ansiedade de dentro de nós. Ele vai tirar essa inquietação, essa agitação. Encontrarão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse jugo que eu vou colocar em você não machuca. É o meu abraço. E é leve porque eu vou levar o peso para você. Jesus está falando isso, Mateus capítulo 11, verso 28 a 30. Pega essa palavra, amado, para você. Pega essa palavra para você, amado. Jesus está falando aqui que ele é o remédio, a solução para as nossas ansiedades. Lição número 4. Lição número 4, amado. Vamos lá. Lição número 4. Não me abandona, não. É muita palavra, mas você vai ser abençoado. Verso 8. Sejam sóbrios e vigilantes. Sejam sóbrios e vigilantes. Né? Lição número 4, está lá no verso 8. Sejam sóbrios e vigilantes. O que é sóbrio? Fique calmo. Ser sóbrio é ter calma de espírito. Espírito do homem, é minúsculo. Ser sóbrio é ter sobriedade, equilíbrio, é ter calma. É ter calmaria dentro de si, é ter bonança dentro de si. Há quanto tempo você não sente calmaria dentro de si? Você não sente bonança dentro de si? Tranquilidade. Sim, o dinheiro está curto. Sim, precisa consertar algumas coisas na casa. Sim, precisamos resolver documentações. Sim, mas não oramos, entregando, lançando sobre ele a nossa ansiedade. Não aguardamos o tempo certo, não somos humildes debaixo da mão dele que é potente. Não conseguimos ser sóbrios porque não somos calmos, não temos tranquilidade. Mas ele manda a gente ser sóbrio, mas ser vigilante também. Ele manda a gente ser sóbrio, mas ser atento. Vigilante significa atento, cauteloso. Amado, muitas pessoas foram afetadas por esse juízo todo, desse momento viral, dessa pandemia, porque deixaram de ser cautelosos, não mantiveram sua calma de espírito, se agitaram antecipadamente e deixaram de ser cautelosos. Foram viver a vida. Queriam sair, queriam festa, queriam falar com todo mundo. Muitos não sabem nem como pegaram. Mas muita gente, por falta de atenção, por falta de cautela, por falta de cuidado, pegou esse vírus. Sabe, amado, Deus tem nos convidado a ter uma vida disciplinada, uma vida onde eu vire para mim mesmo. Ser sóbrio é virar para dentro do seu próprio espírito e falar: fica calmo. Ser sóbrio é virar para dentro do próprio espírito e falar: calma. É fazer como o salmista fez: por que te abates, ó minha alma?
Por que você está assim agitada desse jeito? Não tenha medo, espere em Deus. Ser sóbrio é isso. É falar para a própria alma, fica calma, é ter essa disciplina. É ter disciplina também, ficar ali, ó, atento. É ficar ali atento, amado. É ficar atento. Sabe por quê, amado? Porque nós vivemos num mundo hostil. Jesus está mandando a gente ficar calmo para que a gente mantenha a nossa calma, o nosso equilíbrio. Mas Ele manda a gente ficar cauteloso, cuidadoso, olhando. Sabe por quê? Porque nós vivemos num mundo hostil. Um mundo que nos odeia, um mundo que não gosta de nós. Que é isso, pastor? Mateus 10, 22. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Não tem nem como os quadradinhos aí, né, falarem dessa passagem, né? O pessoal quadradinho que diz que não, é uma vez salvo, salvo para sempre, né? Jesus é quem está falando aqui. Aquele que se manter firme até o fim, esse será salvo. Não dá para explicar, está aqui escrito, né, amado? Então nós temos que manutencionar, sim, a nossa vida com Deus, ter uma manutenção dessa vida com Deus, buscar Deus todos os dias. Isso é disciplina. Quando Jesus fala assim, aquele que se mantiver firme até o fim, ou seja, vigilante, tá ali, ó, mas está atento, tá ali, mas está olhando, está observando, ter cuidado de si mesmo. O vigilante aqui, no original, é ter cuidado de si mesmo. Eu não vou me meter nisso porque isso vai me trazer problema, eu não vou fazer isso porque isso vai abrir uma brecha para o diabo, eu não vou fazer aquilo porque isso vai me prejudicar, eu não vou fazer aquilo outro porque isso não é a vontade de Deus, eu não quero pecar contra Deus. Isso é ter disciplina de se manter firme até o fim. Mateus 24, 9 vai falar lá no final, já falando das últimas coisas, do princípio das dores, Jesus vai falar, vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão, vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nós vivemos num mundo hostil, mas Jesus fala, mantenha calma, seja sóbrio, sabe por quê? Porque o escritor lá de Eclesiastes já falou que ele colocou a eternidade dentro de mim e dentro de você. Se eu e você temos a eternidade dentro do nosso coração, nós não temos o que temer, nada temerei, nada temerei. Você pode cantar isso porque Jesus te garante isso, amado. Lição número 5. Lição número 5. Resistam-lhe. Verso 9. Resistam-lhe. Aqui Pedro está falando, resista a Satanás. Infelizmente, amado, nós não resistimos. Nós somos fracos. Deveríamos ser fracos para Deus, mas para Deus a gente é fortão. Para Deus a gente quer mostrar força. Para Deus a gente quer mostrar autossuficiência. Mas quando se trata das astutas ciladas de Satanás, nós não resistimos. Nós não nos mantemos firmes. Pedro vai falar resistir-lhes, ou seja, não arreda pé, fica firme. Infelizmente, a gente facilita muito, a gente dá muita brecha, a gente facilita muito. E o pior, a gente dá poder para quem não tem poder, porque Satanás não tem poder na nossa vida. Satanás não tem poder sobre a nossa vida. Satanás não tem poder sobre a nossa vida. Tem gente que fala, ai, eu pequei, eu fiz, eu aconteci, mas é porque o diabo é sujo. Amado, tudo é culpa do diabo. Não, o diabo ele te induz, o diabo ele te sugere, ele te sugestiona. Mas ele não pega a mãozinha do bebê e bota lá para fazer. Assuma as suas responsabilidades, resista-lhe. Resista-lhe, ou seja, resista ao inimigo. Tiago capítulo 4, verso 7 vai falar, portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Tiago está falando isso, amado. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. O problema é que nós não resistimos. E quando nós não resistimos, acontece um movimento contrário. Eu não resisto, ele em vez de fugir, ele vem, ele entra, ele começa a querer fazer morada no meu templo. Vira um Tobias na minha vida. Porque eu não resisto. Resista, amado. Resista, ore a Deus, resista. Talvez você esteja aí pensando, o pastor Alex está falando isso, ele acha que é fácil. Não, amado, dói em mim falar isso, porque nem sempre eu resisto. Mas eu estou falando resista, resista, que eu estou falando para mim. Essa palavra primeiro fala comigo. Primeiro ela fala comigo, resista. Sabe por quê, amado? O escritor de Hebreus, que eu não sei nem quem é, a gente acha que é Paulo, mas não tem prova de que é Paulo. O escritor de Hebreus vai meio que dar uma esculachada na gente. Hebreus capítulo 12, verso 4, o escritor de Hebreus vai falar assim, na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. Amado. O escritor de Hebreus está com a razão aqui, cheio de razão. Quando a gente cai, a gente
não resistiu até o sangue. A gente teve aquela resistênciazinha inicial ali, mas cai. Dificilmente você vai encontrar alguém que resiste até o sangue para não cair em pecado, para não cair nas astutas ciladas do maligno. Quer se livrar da ansiedade? Resista ali. Quer se livrar da ansiedade? Resista até o fim. Resista, comece a criar resistência. Ah, pastor, mas eu não tenho. Ore. Eu tenho visto Deus me ajudar a vencer coisas na minha vida, coisas que eu não ganhava, vitórias, batalhas que eu não conseguia ganhar. Eu tenho conseguido porque Ele tem me ensinado a resistir. E hoje, quando vem, eu olho, não subestimo, mas eu olho e falo, eu não vou cair. Eu não vou cair porque eu já sei onde isso vai dar. Eu não vou cair, não é porque não é bom. O diabo nunca vem com algo que não é bom para você. Ele vem com algo atraente, ele vem com algo que vai tentar encher os teus olhos, mas você sabe que o final é de morte. Há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o seu final é de morte. Provérbios. Amém, querido? 6ª lição, verso 9 ainda. Firmes na fé. Firmes na fé. Pedro vai pedir, resistam-lhe. Ou seja, resista a Satanás e ele dá o remédio. Firmes na fé. O problema é que é justo nos momentos difíceis que a gente perde a fé. Aquela fé que acendeu-se no nosso coração através de Jesus. Aquela fé que foi criada no nosso coração quando a gente viu que não tinha saída para a nossa vida e Jesus nos deu solução. Aquela fé que foi criada na nossa vida depois daquele milagre que Deus fez, que só Deus poderia ter feito. Aquela fé que foi criada no meu coração quando brotou dentro do meu coração um amor por Jesus, um amor por Deus, um amor pelo Espírito Santo que eu não tinha. Porque a minha natureza pecaminosa jamais me deixaria, me permitiria amar a Deus da forma que eu amo. Aquela fé que foi criada no meu coração quando eu vi o testemunho de Deus na vida de outras pessoas. Essa fé genuína, acesa que deveria estar, ela se apaga. Eu esqueço disso. Nos momentos difíceis, nos momentos de sofrimento, eu esqueço disso. Eu esqueço das coisas. Eu esqueço. Eu acho que eu estou sofrendo mais que todo mundo. Eu acho que eu sou mais coitadinho que todo mundo. Eu acho que eu sou injustiçado. Pedro vai falar aqui no verso 9. Sabe por quê, amados? Os irmãos de vocês espalhados aí no mundo estão passando sofrimentos igual aos de vocês, ou maior até. O maior até fui eu que coloquei. Amados, a gente tem que ter sinceridade para falar aquilo que a gente está colocando. Pedro vai falar que, olha, resistam-lhe com fé. Firmados na fé, porque os irmãos de vocês espalhados aí no mundo, leia aí para você ver, eles estão passando problemas igualzinho vocês, eles estão passando por sofrimento igual vocês. Resista ali na fé, firmados na fé, não perca a fé. O problema é que a gente acha de perder a fé justamente quando os problemas vêm. Sabe, amado, essas criaturas que se formam na sua cabeça chamada problema, que tira seu sono, que aumenta a sua ansiedade, que deixa você agitado, que deixa você inquieto. Deixa eu te falar uma coisa. Tenha fé. Ah, pastor, mas eu não estou vendo solução. Fé é isso. É você acreditar naquilo que você não está vendo. É esperar o que você não viu. É ter certeza daquilo que você não vê. Fé é isso. Firmados na fé. Lembra. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, aquilo que traz alegria para o meu coração. Lembra dos bons momentos, lembra do que você fez, do que Deus fez por você, que nós não fizemos nada. Lembra o que Deus fez quando tentar te abater. Lembra que Deus te livrou de muitas e que não vai ser essa que vai te derrotar. Esse problema não vai te derrotar. Essas criaturas que você criou na sua cabeça não vão te derrotar. Essas imaginações que querem invadir sua mente não vão te derrotar. Resista-lhe. Firmados na fé. Hebreus capítulo 11, verso 6 vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se você quer agradar a Deus, você precisa ter fé. Como que você quer a cura da ansiedade? Como que você quer que Deus opere em você? Se você não tem fé, você não acredita. Lembra do que eu falei na semana passada, no episódio passado? Lembra do que eu falei? Uma das lições que Jesus deixou lá no texto da ansiedade, incredulidade nos faz pecar, nos faz perder a fé. Amém, querido? Última lição de hoje para a gente acabar a nossa palavra. Verso... amado, não é mole não. Não é mole não. Falar direto assim não é mole não. Verso 10. Depois de vocês terem sofrido por um pouco,
Depois de vocês terem sofrido por um pouco, ah, pastor, isso não é possível que o senhor vai tirar lição dessa palavra ruim. Essa palavra ruim, a gente está com a mania de não pregar palavras que parecem ser ruins. Essa palavra parece ser ruim, mas ela é real. Pedro vai falar, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. Ou seja, Deus ele vai fazer uma obra nas nossas vidas depois que nós sofrermos um pouco. Ah, pastor, lá vem o senhor pregar sofrimento, por isso que fala que o senhor é o pastor do caos. Não, amado, calma. Eu não estou aqui para pregar sofrimento. Eu não estou aqui para pregar sofrimento. Não é verdade que o sofrimento é um pré-requisito, né? Fica parecendo, quando a gente fala muito de sofrimento, parece que sofrimento é um pré-requisito para que você tenha uma vida plena. Não, sofrimento não é um pré-requisito para que você tenha uma vida plena. Porém, acreditar que na vida você não vai ter nenhum tipo de sofrimento é ingenuidade. E tem pastores por aí que vendem nos seus púlpitos a ideia de que a vida não tem sofrimento. João 16:33, se eu não me engano, Jesus vai falar, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O próprio Jesus vai falar que no mundo nós teríamos aflições. O próprio Jesus já falou aqui, através de duas passagens, que nós vamos ser odiados. Nós não somos bem-quistos. Jesus, no Sermão do Monte, diz que nós vamos ser bem-aventurados se formos perseguidos. Então, amado, eu não estou aqui trazendo a teologia da miséria, eu não estou aqui trazendo a teologia do sofrimento, eu estou dizendo para você que você precisa acalmar seu coração porque o sofrimento ele vem. Ele vai acontecer porque o sol nasce para justos e injustos. A chuva vem para justos e injustos. Todos os acontecimentos da terra vêm para justos e injustos. Porque nós acabamos criando uma concepção de que eu sou bom porque eu sou cristão, nada de mal vai acontecer comigo. E você acha que tudo de ruim acontece com as outras pessoas. Só que quando acontece uma coisa boa com o incrédulo, você já fica com o olho esticado. E quando acontece uma coisa ruim contigo, que você se acha muito crente, pronto. Você entra em crise, você entra em sofrimento. Você entra numa crise total e aí a ansiedade toma conta de você, querido. Para com essa mania de querer o bônus e não querer o ônus. Nós queremos o bônus, mas existe o ônus. Viver nessa carne decadente já é motivo de sofrimento. Sofrimento de enfermidade, sofrimento de degradação dessa carne que vai se esvaindo dia após dia. A ansiedade nasce quando eu não consigo compreender isso, quando eu não consigo compreender que a vida é para ser vivida em cada dia da melhor forma possível. Quarta lição do sermão passado. Eu começo a sofrer de ansiedade quando eu entendo que eu não vivo aquilo que eu queria e acho que mereço viver. E não, eu tenho que viver da melhor forma possível aquilo que está vindo para minhas mãos hoje. Porque quando corro atrás daquilo que eu acho, mas que ainda não é a minha realidade, eu me torno um fantasioso. Eu me torno alguém fora da realidade. E deixa eu te falar uma coisa, se existe uma coisa capaz de trazer completa ansiedade para o ser humano é a ilusão. Porque a ansiedade ela é baseada na ilusão. A ilusão de que o problema é pior do que eu penso. A ilusão de que vai dar muito ruim lá na frente. A ilusão de que só eu consigo fazer. A ilusão de que eu sou melhor que todo mundo. A ilusão de que eu sou quase perfeito. A ilusão de que se eu não fizer, ninguém vai fazer. A ilusão de que quando eu faço, a coisa sai direito e quando o outro faz, não sai direito. A ilusão de que eu sou perfeito. A ilusão de que eu sou fiscal da perfeição alheia. A ilusão de que eu sou bom. A ilusão de que eu sou espiritual. O diabo ele vive plantando ilusões aparentes na nossa cabeça. E as ilusões, elas trazem para nós ansiedade, porque a realidade não nos traz ansiedade. A realidade não nos traz ansiedade. E a realidade é que em algum momento nós vamos passar por algum tipo de problema, por algum tipo de aflição. 2 Coríntios, segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 4, verso 17, vai dizer: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Paulo está dizendo aqui que as aflições elas vão trazer peso de glória, ou seja, as aflições elas não vêm para te atingir, para te matar, para te destruir, elas vêm para te aperfeiçoar. Pega essa palavra. As aflições elas vêm para te aperfeiçoar, para te preparar para aquilo que Deus vai entregar nas suas mãos.
Romanos capítulo 8, verso 18 diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Amado, eu quero te falar uma coisa. Tira essa ilusão da sua cabeça de que nós não vamos passar por sofrimentos. Ser sóbrio, ser prudente, é saber que apesar das aflições, nós temos a eternidade plantada dentro de nós. Somos seres eternos em Cristo Jesus. E por isso, podemos, com fé, resistir a Satanás, nos humilharmos debaixo da potente mão de Deus e aguardar o tempo perfeito, o tempo que vai nos trazer a formosura de Deus. Quando descansamos em Deus, porque a eternidade habita no nosso coração, somos menos ansiosos. Eu quero que você medite nessa palavra. Desculpa, a palavra fica um pouco grande, mas é porque Deus traz muita coisa para nós. Mas eu quero que você medite nessa palavra. Se você quiser, você assista de novo esse vídeo, pegue as palavras, eu quero que você medite nela. Eu quero que você encontre essas lições para a sua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por essa palavra. Eu oro agora por todas as pessoas que estão assistindo essa palavra. Eu não sei quem vai assistir, quando vai assistir, mas eu digo hoje, para a tua honra e para a tua glória, Deus, vai, entra, tu, ó Pai, que transcende todo entendimento, todo tempo e todo recurso tecnológico, vai, toca nessa pessoa onde ela estiver, com teu Santo Espírito que transcende todo lapso de tempo, toca na vida dessa pessoa e cura ela dessa ansiedade, que ela possa viver a vida de forma saudável, de uma forma mais madura, que esse texto possa ser uma realidade na minha vida e na vida do meu irmão. É o que eu te peço. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu te aguardo aqui na próxima palavra, que vai ser com Paulo, e fica com Jesus, querido.